Fala fiel, um excelente sábado. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí dessa preparação do Corinthians para esse jogo contra a equipe do Grêmio neste domingo às 16 horas na Neoquímica Arena. Estou trazendo um corte com essas últimas informações de como Dorival Júnior está preparando esse time, Hugo Souza de volta, além disso, Trio Jim disponível para a partida. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Devagarzinho, o Corinthians tem chance de beliscar uma vaga em competições sul-americanas do ano que vem. Treinamento do Corinthians aberto nesta sexta-feira, 15 minutos para imagens. Foi o que a gente pôde acompanhar. O Corinthians vem de uma vitória contra a equipe do Vitória, jogando em Salvador por 1-0, e vai pegar o Grêmio neste domingo às 4 da tarde na Arena Corinthians, lá em Itaquera. Um jogo importante pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão rigorosamente empatadas na classificação. São 39 pontos para cada lado. As equipes têm 10 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. O Corinthians está à frente na classificação em 10º lugar e o Grêmio em 11º por conta do saldo de gols. O time de Dorival Júnior tem muitas alterações para essa partida. Por exemplo, Ranieri, Martinez e também Bidon, eles estão suspensos e, portanto, não ficam à disposição do técnico Dorival Júnior. Vitinho e André Luiz, volante, estão ainda no departamento médico e voltam de suspensão o Mateuzinho e também o Maicon. A grande interrogação para essa partida é com relação ao goleiro Hugo Souza, que não jogou em Salvador, no estádio Barradão. Ele veio ao treinamento com uma proteção no ombro esquerdo, mas pelo tempo que a gente acompanhou, como eu disse, 15 minutos, o Hugo Souza fez atividades normais. Então pode ser que ele fique à disposição do técnico Dorival Júnior para essa partida importante para o Campeonato Brasileiro. É importante ressaltar um equilíbrio nos últimos jogos entre Corinthians e Grêmio. Nas últimas 13 partidas foram 10 empates e 3 vitórias do Corinthians. O time do Grêmio de Porto Alegre venceu pela última vez há 7 anos, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Corinthians volta às atividades neste sábado pela manhã, concentração e depois o jogo contra o Grêmio no domingo às 4 da tarde. Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena. Falando também em projeções, né, Coutinho? A gente está fazendo isso ao longo do programa porque é uma reta final de campeonato. Duas equipes têm a mesma pontuação, 39, e eu acredito que o Vitória, que é o primeiro time no Z4, não tire 8 pontos nessa reta final. Então acho que dá para a gente dizer que Corinthians e Grêmio, que também conseguiram alguns resultados positivos recentemente, já estão respirando ali com mais tranquilidade nessa briga. Dá para sonhar ainda esses dois times com essa chuva de vagas, digamos assim, na Libertadores, com esse G8? Porque se a gente mirar para cima, a diferença do Vasco é de 3 pontos. Só que o momento do Vasco é muito melhor que o desses dois. A diferença de desempenho é grande, né? Ainda. Por mais que Grêmio tenha melhorado e Corinthians acho que também conseguiu encontrar um pouco mais de regularidade nas últimas rodadas. Mas realmente a diferença... Assim, assim. O Corinthians do ano passado é o melhor exemplo disso. Saiu ali da luta contra o rebaixamento. Encaixou uma sequência de vitórias impressionante. Basicamente a essa altura do campeonato, né? Já tinha começado um pouquinho antes, mas sustentou isso até o final e chegou à pré-Libertadores. Então, é possível. Mas a expectativa para esse jogo para o Corinthians principalmente, como o Dorival vai conseguir fazer com que esse time chegue às semifinais da Copa do Brasil. Ele já recebeu de volta o Carrilho, já foi titular, inclusive, contra o Vitória. Ele tem desfalques importantes para essa partida. A Ranieri está fora, a Maicon está fora. São jogadores que têm tido sequência ali no meio-campo. Mas, enfim, pensando na sequência, ajustar essa equipe, ter equilíbrio no time para fazer um bom papel nas semifinais. E do Grêmio, né, que na rodada anterior venceu bem o Juventude em casa, acho que é um jogo bem propício para o Grêmio se testar defensivamente. Houve um crescimento, houve uma evolução. O jogo contra o Juventude teve muito esse caráter, por mais ter sido dentro de casa, né? O Juventude saiu para atacar o Grêmio marcou bem e contra-atacou com muita competência. E tem de um lado o Amuso, tem do outro o Alisson, jogadores que funcionam demais nesse contexto. Carlos Vinícius está metendo muito gol, média de gols excelente nesse início do Grêmio. Edenilson voltou a jogar bem também. Tem o Arthur no meio-campo ganhando sequência novamente
e sendo importante. Então, acho que é uma expectativa até de um bom jogo. Algumas rodadas atrás, eu não teria essa expectativa, não. Olhando para a escalação do Corinthians, né? Tem a volta provável do Hugo Souza, que depois da luxação no ombro voltou a treinar, mas tem ausências importantes, né? Ranieri, Martínez e Bidon cumprem suspensão, Vitinho e André também estão no departamento médico. A escalação provável... Eu falei o treino Maicon, de né? amanhã. É o Martínez. Eu falei Maicon. Joga. O Maicon joga, isso. E aí o Corinthians provável, né? Ainda tem um treino amanhã, mas que a gente está dando lá no GE. Globo. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, Charles e Carrijo, junto com Garro no meio-campo, Depay e Yuri Alberto. Depay num jejum maior dele, aí, desde que chegou ao Corinthians. Esse deve ser o provável time para a partida contra o Grêmio no domingo. Mas me chama a atenção também uma matéria no GE, Betão, falando dos contratos que estão acabando, jogadores que devem permanecer e outros que não devem ter contrato renovado. E me chama a atenção a situação do Thales Magno, né? Porque não deve ter o contrato renovado, tem uma questão de renovação de empréstimo, mas por questão técnica mesmo. E foi um jogador que parecia que ia ganhar mais oportunidades, até pelos desfalques que o Corinthians teve desse trio, né? Que deveria ser formado pelo Garro, Yuri Alberto e o Depay, mas que em muitos momentos, por questões físicas, não teve esses jogadores, os três à disposição. Ele teve algumas oportunidades, mas hoje ele perdeu espaço para o Kaique, para o Guinegão, para jogadores da base do Corinthians e está... entre aspas, aí, praticamente sendo dispensado ao final do empréstimo. O Thales vem na janela do ano passado, né? Sim. No meio. No meio, que deu uma melhorada no time, com a esperança de aumentar a criatividade, força pelos lados, aquela coisa do jogador que o Thales pintou muito bem no Vasco, como um jogador também no contra um, né? E ele tinha feito uma temporada muito boa no New York City, não a última antes dele vir, mas uma anterior, né? Que ele foi até lá no Chala, como falou com a gente, estava feliz e tudo mais. E ele já dizia isso quando ele tinha ido lá, do radar dele naquele momento, de aproveitar os bons jogos dos Estados Unidos para se recolocar num cenário mais visível, né? Ou Europa ou até o Brasil. Então, quando ele veio para o Corinthians no ano passado, é muito encarado por esse lado. Só que, assim, de longe aqui, vendo alguns jogos e tudo mais, me parece que ele teve um momento que ele pediu passagem ali. Foi. Acho que até no primeiro semestre ali ele estava jogando, né? Alguns jogos ele entrou bem no Campeonato Paulista. Do Paulista. E depois, aí eu não vou saber dizer em que momento, mas ele passou a entrar nos jogos e não fazer diferença, ele parou de entrar nos jogos e às vezes isso acontece na bola, né? O cara vai se desmotivando e ele não percebe que essa desmotivação dele, se ele deixar isso passar pro treino, pro jogo, vai afastando ele do objetivo, né? Que é jogar. Ele vai mostrando cada vez mais no treino pro treinador que tá para baixo, com o momento dele. Isso é muito complicado pro atleta, né? Porque ele não pode se deixar bater, porque esse abatimento é aí que vai tirar ele mesmo das oportunidades para jogar. E acho que aconteceu isso com o Thales. Foi acomodando e ele deixou de ser uma opção. Acho que hoje o melhor pro Thales seria mudar de áreas. Ele não tem ainda... Ele tem contrato ainda de... Tem contrato lá. Lá, né? Vai voltar. Entender como é que vai ser isso aí, mas, de fato, no Corinthians, você citou muito bem, Camila. No período que o Corinthians passou aí um veneno sem ninguém do ataque, ele não conseguiu. Foram os meninos do terrão que ajudaram, que apareceram. Na fila ele tá atrás. Ele foi ficando pra trás. E aí, amigo, futebol é muito dinâmico, né? Chega no momento desse de avaliar contrato, com certeza, se tivesse que postar, ele vai ser colocado para voltar para o empréstimo, porque não convenceu. Eu até lamento, porque eu acho que o Thales... Eu sempre olhei pro Thales como um jogador que me agradava o estilo dele. Quando pintou no Vasco, né, de um cara criativo, um cara pra frente. Quando ele foi lá pro Nova York City, cara, também achei um movimento interessante. Porque ele surge no Vasco muito conturbado, né? Que, assim, isso também interfere no atleta. Vai lá pra fora. E ele teve esse momento, né? Eu não sei se o New York City foi campeão ou quase campeão, chegou na semi. E ele indo bem. Então, assim, é um jogador que vai ter que dar um restart na carreira aí, porque nesse momento ele tá fora de combate mesmo, né? Agora, Coutinho, falando do trio que está à disposição, inclusive o Dorival demorou a poder contar com esse trio junto, né, como titular do Corinthians, falando de Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, o trio que, né, comandou a arrancada do ano passado. Acho que também é importante
a Camila já citou o jejum que o Memphis vive, né? Já é um momento que não é o mesmo da temporada passada. Então vale para resgatar também, que o torcedor do Corinthians acredita muito que esses caras possam ser protagonistas novamente, né? Numa expectativa por essa semifinal de Copa do Brasil. Dentro desse encaixe de time que eu estava citando anteriormente, passa o funcionamento dos três novamente. Né? Eles estão voltando a ter sequência como titulares. Acho que o Garro já está bem próximo daquilo que ele pode fazer. As contribuições dele dentro do jogo já são bem perceptíveis e fazem a diferença, geralmente, para o Corinthians criar as oportunidades. O Yuri está vivendo uma fase de muita movimentação, mas de pouca efetividade. Ele já viveu momentos assim no Corinthians. Daqui a pouco pode retomar aquela fase de bola na rede. E o Memphis, cara, assim, você acompanhou bem a carreira dele no futebol internacional. Nunca se questionou o talento do Memphis. Sempre se questionou a regularidade do Memphis. Então, no Corinthians é a mesma história. Né? Ele faz um jogo muito bom, passa 2, 3 sem se aproximar do nível que ele pode ter. Geralmente, nas partidas dentro de casa, ele ainda consegue manter uma regularidade de um jogo para o outro ali, de um nível alto. Nos jogos fora de casa, ele tem mais dificuldade para fazer isso, por mais que, como a gente está vendo aí, ele tenha feito esse gol muito importante na Copa do Brasil contra o Palmeiras, fora de casa. Mas é um exemplo que a gente está dando. A gente tem que falar aqui de uma sequência deles, que falta ter essa sequência também como visitante em alto nível. Do lado do Grêmio, né, muita expectativa em torno do Arthur. Repórter José Paes fez uma entrevista exclusiva hoje com o Dorival Júnior do Corinthians, o treinador. Material completinho, você confere domingo no Mesa Redonda, mas agora tem um aperitivo e segunda-feira a gente põe mais um pouquinho. Claro que a gente separou alguns trechos importantes desse bate-papo mais do que especial, olha só. Nós temos a consciência que a nossa responsabilidade nesse momento é o Campeonato Brasileiro. Teremos que fazer e buscarmos os melhores resultados possíveis. Tivemos aí, vocês mesmos acompanharam, uma série de fatores que dificultaram um pouco a nossa trajetória desde a nossa chegada. A ausência, por exemplo, muitas vezes do trio Gin prejudicou? Eu acho que, se não me falha a memória, acho que é a 4ª partida que nós os tivemos aí desde o início. Na grande maioria delas, nós encontramos uma outra forma de atuarmos, justamente com os jogadores que aqui estavam, mudando posições, funções, trabalhando com várias situações. Fizemos grandes jogos em que, de repente, os resultados não tenham acontecido, mas ainda assim eu acho que estamos fazendo um campeonato justo dentro de uma condição que nos foi apresentada. Estamos tentando fazer o nosso melhor pelo Corinthians, uma equipe que defendemos aí com toda a força, com unhas e dentes, como se diz, mas que, acima de tudo, nos provoca uma situação em que é um desafio grande você poder estar convivendo num momento como esse, com as dificuldades que nós passamos ao longo de toda essa temporada, e mesmo assim, acredito eu, ainda teremos coisas muito boas para acontecerem, se Deus quiser, até o final desse ano. Olha, entrevista completa este domingo no Mesa Redonda Futebol Debate, a partir das 9 da noite. Inclusive, a gente vai estar ao vivo, direto lá do Sul, para acompanhar esse jogo de Juventude e Palmeiras. Mesa Redonda, um conteúdo muito legal, imperdível domingo no Mesa Redonda. Vai ser um programaço mais uma vez, só para variar, hein? Não, sem dúvida. Eu gosto muito do Dorival, sou suspeito para falar, acho que é um grande treinador. O que ele vem fazendo com esse elenco limitado do Corinthians é de se ressaltar. O Corinthians tem um bom time titular, mas não tem um grande elenco e ainda assim vem se mantendo competitivo, sobretudo na Copa do Brasil. No Corinthians também tem crescido. Dorival merece muitos elogios e a gente torce para que ele siga fazendo um bom trabalho no Corinthians, porque é um profissional que merece. Puxa vida, diretor, não dá para pôr mais um trechinho da entrevista do Dorival Júnior pra gente aqui no Gazeta Esportiva? Vai. Você mencionou o Fabinho, que está aqui, inclusive, acompanhando a nossa entrevista. Mas foi só por isso que eu falei. Tenho certeza. Aproveitar que ele está aqui. Reforços para o ano que vem, já estão conversando sobre isso, já quer falar alguma coisa para ele? Eu acho assim, dentro de um planejamento é natural que nós como equipe, nós já tenhamos alguma coisa em mente. Não expusemos ainda, não abrimos. Eu acho que nós temos uma competição muito difícil, que nós precisamos e temos a consciência que temos que melhorar, que podemos ainda buscarmos uma outra condição nessa tabela de classificação. O esforço é todo direcionado a isso. Eu tenho certeza que também o Fabinho está dentro, né,
das condições do Corinthians, conversando, já costurando algumas coisas, mas que só serão definidas após todo esse processo, todo esse período. O planejamento você desenvolve, mas você só executa no momento adequado, eu acredito. E ele também tem parte importante aqui para blindar o elenco de política, de tudo, o CT aqui do Corinthians, o trabalho que vocês fazem aqui. Eu acho que nesse sentido tudo aconteceu de uma maneira muito positiva, respeitosa. É natural que todo o processo interfira de alguma maneira dentro de um grupo de trabalho, mas assim, o esforço, a dedicação de todos tem sido nesse sentido. E podem ter certeza que aqui dentro nós estamos tentando fazer o nosso melhor pelo nosso clube. É isso aí, tem que ser um trabalho bem consistente dentro do clube e ele tem feito um bom trabalho. Mostrando a importância do Fabinho Soldado lá de novo, né? Embora muitos corvos estejam tentando derrubá-lo do Corinthians, mas eu acho que o Fabinho Soldado tem sido fundamental dentro e fora de campo. Se não fosse o Fabinho, Alex, esse clube já teria implodido faz tempo. Aliás, se não é o Fabinho, para mim o Fabinho deveria ser Fabinho General já, nada de soldado. Já foi promovido a patente. Patente alta. Pula várias patentes e vai lá para General. Vai pra... É claro. O Lino segue pensando no jogo diante do Grêmio domingo às 4h pelo Brasileirão. E mais uma vez, o goleiro Hugo Souza trabalhou com bola no CT. Ele usou uma proteção hoje no ombro e ainda é dúvida para o jogo na Neoquímica Arena. O jogador teve uma luxação contra o Atlético Mineiro e não atuou contra o Vitória sábado passado em Salvador. Para essa partida contra o Grêmio, o técnico Dorival Júnior não vai poder contar com 3 jogadores que estão suspensos: o Ranielli, o Breno Bidon e o José Martínez, além de 2 jogadores entregues ao departamento médico, o Vitinho e o André. Por outro lado, o técnico terá os retornos do Mateuzinho e do Maicon, que estavam suspensos na rodada passada. Esse é o Corinthians, um clube unido, em busca de objetivos em todos os campos nessa temporada. Bom, qual a expectativa para esse jogo aí contra o Grêmio no final de semana, Alex Miller? Jogo difícil para o Corinthians, né? Estão ali, né, na tabela. Estão pertinho. Estão pertinho na tabela, os dois com condições ainda de brigarem por uma vaga na pré-Libertadores, né? Condições para isso existem, mas tem que jogar bola. O problema do Corinthians é que o foco é hoje principalmente na semifinal da Copa do Brasil, daqui a pouco mais de um mês, não? Final de outubro, um mês e pouco, mês e pouquinho. Tem a semifinal da Copa do Brasil. Então o Corinthians, na verdade, espera a chegada dessa partida contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil e, ao mesmo tempo, vai administrando o Campeonato Brasileiro. Tanto é que, internamente no Corinthians, o foco é somar 45 pontos para não ter nenhum tipo de risco mais de chegar perto de zona de rebaixamento, essas coisas, né? Mas, em relação ao jogo, o Corinthians tem desfalques, tem voltas, o Grêmio também tem problemas, os dois fazendo campanhas irregulares na competição, jogo muito equilibrado. Como a gente não vai ter um palpitômetro formal para Corinthians e Grêmio, acho que é jogo ou para empate ou para vitória magra do Corinthians. Eu falaria 1-0 Corinthians. Vai. Até poucas semanas atrás, Alex, esse jogo não envolvia muita coisa, né? A gente poderia falar que o Corinthians teria que buscar a vitória para tentar fazer uma gordura, para depois priorizar absolutamente a semifinal da Copa do Brasil e colocar time reserva no Campeonato Brasileiro. Isso ainda deve ser uma das prioridades do Corinthians, na minha opinião, fazer uma gordura para depois, se necessário, queimá-la, já visando a Copa do Brasil. Mas agora, como tudo se encaminhou, Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, Cruzeiro podendo chegar à final, o G7 já não é mais G6, é G7, pode virar G8. Esse duelo entre Corinthians e Grêmio também tem em jogo uma possível vaga para pré-Libertadores. Então essa reta final do Campeonato Brasileiro passou a envolver ainda mais times brigando por alguma coisa. Então eu vejo que o Corinthians deve entrar com aquilo que tem de melhor. São muitos desfalques, é verdade, mas também tem retornos importantes, como o Mateuzinho na lateral direita. É um jogo difícil, mas eu ainda assim aposto no Corinthians. Estou trazendo aqui agora mais algumas informações aí da equipe do Grêmio, que é o adversário do Corinthians neste domingo às 16 horas em partida que será disputada na Neoquímica Arena. Estou trazendo a classificação atualizada do Brasileirão. Corinthians, 10º colocado, 30 jogos, 39 pontos. Já o Grêmio vem logo atrás ali, 30 jogos também e também 39 pontos. Ou seja,
ambas as equipes ainda sonham com uma vaga na Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians ainda joga as finais da Copa do Brasil. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Grêmio no Campeonato Brasileiro. São 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo, contra a equipe do Juventude, em partida disputada lá no Rio Grande do Sul, na sua casa, na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu pelo placar de 3-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Grêmio e Corinthians. Desses 5 jogos são 4 empates e 1 vitória do Timão. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Grêmio lá no Rio Grande do Sul e empatou pelo placar de 1-1. Enfim, jogo de grande importância se o Corinthians almeja chegar em, quem sabe, ali no G7 do Campeonato Brasileiro e ter uma garantia, independentemente do resultado das semifinais da Copa do Brasil, garantir uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Apesar de estar distante, o Corinthians tem 39 pontos. O primeiro ali, que é o Botafogo, que é o 7º colocado, tem 47, ou seja, é 8 pontos de vantagem. Mas se o Corinthians conseguisse nessa reta final uma sequência que nem na temporada passada, de 5, 6 vitórias consecutivas, com certeza ele dá um pulo ali e fica ali muito próximo ou dentro do G7 da competição. Enfim, se inscrevam no canal, deixem seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!